Qual a melhor linguagem para aprender programação? Neste episódio, eu vou tentar explicar por que o Python é a minha escolha como a melhor linguagem de programação para quem está começando. Talvez também eu poderia dizer que Python é a linguagem menos complicada. Só que assim, menos complicada para quê? Um dos quesitos que a gente utiliza para escolher qual é a melhor linguagem de programação para quando a gente está aprendendo a programar é de que ela tem que ser simples. Só que são tantas coisas para a gente avaliar que é complicado você dizer que uma linguagem é menos complicada do que outra. Porque na verdade depende, né? É menos complicada para se instalar, menos complicada de ler, é menos complicada para você conseguir criar um site, é menos complicada para quê? Dependendo do que você quer fazer, aí sim você pode responder essa pergunta. Não de forma geral, mas em uma área específica. Por exemplo, tem linguagens que são muito melhores do que outras para a gente criar sistemas de tempo real. Tem outras linguagens que são muito melhor para você criar sistemas concorrentes. Já tem outras linguagens que são muito melhor para você criar jogos ou para você criar sistemas web. Ou seja, depende muito do que você quer fazer. Então, qual é a melhor linguagem ou qual é a linguagem menos complicada para quando você, na verdade, está aprendendo a programar? E é isso que eu quero falar neste podcast, neste episódio aqui. Quando você está aprendendo a programar, o foco deve ser nos conceitos de programação. Então você precisa ter uma linguagem onde você consiga aprender todos esses conceitos iniciais de programação e que ao mesmo tempo você consiga preparar o seu computador, a sua máquina, o seu ambiente sem muitas complicações, sem você precisar ficar lendo muitos tutoriais, comprar ou gastar dinheiro para poder montar um ambiente, algo desse tipo. Então, ela tem que ser simples para você preparar o seu ambiente e ela tem que te dar tudo o que você precisa para fazer o mais básico da programação. Então, o que acontece? Eu elenquei aqui 5 linguagens de programação e, como eu já falei no começo, na minha opinião, a linguagem Python ela é a melhor entre as linguagens que eu conheço hoje em dia para uma pessoa iniciar no desenvolvimento de software. Então eu elenquei alguns critérios e algumas necessidades que a gente precisa se atentar para que a gente possa escolher uma linguagem. Foram os critérios que eu utilizei e ao fim eu cheguei à conclusão de que Python é a melhor delas. Você pode usar os seus próprios critérios, outras pessoas podem ter outros critérios, ou às vezes até usando critérios semelhantes você pode chegar à conclusão de que uma outra linguagem é melhor. Mas no meu caso, eu recomendo o Python. Então vamos lá. Que critérios são esses que a gente tem que observar? São duas coisas, na verdade, critérios de necessidade, que a linguagem tem que dar suporte, que ela tem que ter suporte, e o outro critério é a parte do programador, da pessoa que está aprendendo a programar. Ela precisa de algumas coisas para que ela possa vencer essa barreira de aprender a programação. Primeiro, o que todo programador iniciante deveria saber? Essa é a minha opinião, tá? Todo programador iniciante deve focar e aprender a trabalhar com arquivos, trabalhar com rede de computadores, trabalhar com processos, criar algoritmos, organizar, distribuir e consumir códigos. São esses 5 critérios que eu utilizo como necessários, ou seja, uma linguagem ela tem que dar suporte a esses 5 critérios aqui para que eu possa utilizá-la como uma linguagem para quem está aprendendo a programar, ou seja, a linguagem para um iniciante.
Trabalhar com arquivos, porque uma hora ou outra a gente vai armazenar informações, dados, informações, seriam os nossos bancos de dados. A gente tem que ter a noção de como que a gente trabalha com arquivos, que a gente armazena dados e que a gente recupera e utiliza esses dados no nosso programa. Trabalhar com rede, hoje em dia, não só a internet, mas a comunicação entre computadores. Dificilmente você vai fazer um programa hoje que ele só funciona naquela máquina e não se conecta ou não se comunica com mais nada, com mais ninguém. Na verdade, a comunicação em rede é hoje em dia fundamental. Então você precisa entender a base dessa comunicação entre computadores, que é a rede de computadores. Trabalhar com processos, você precisa saber que quando você faz um programa, ele vai ser um processo rodando na sua máquina, no seu computador. Você vai aprender que um programa de computador pode rodar vários processos ou subprocessos. Através de um programa você executa outro programa. Então toda essa comunicação é trabalhar com processos. Então você tem que ter uma noção mínima sobre isso, gerenciamento de processo. Criar algoritmos é o mais básico, é programar necessariamente, você criar funções, métodos, você fazer cálculos, você pensa num problema, imagina um problema, cria a solução dele na sua mente e transforma essa solução em código. Isso é criar algoritmos. Algoritmos são trechos de códigos organizados que resolvem problemas. Esse é o dia a dia de qualquer programador e toda a linguagem de programação, na verdade, ela serve para criar algoritmos. Então isso é o mais básico, só que está na lista. Organizar, distribuir e consumir código é outra coisa que a gente tem que observar muito bem. Porque, na verdade, você vai estar o tempo todo escrevendo código. Esse código que você escreve, ele pode ser utilizado por outra pessoa. Então, você tem que aprender a distribuir o seu código para outras pessoas verem e utilizar. Você também vai estar procurando na internet, você vai encontrar códigos que outras pessoas fizeram e você também tem que aprender a utilizar esse código de outras pessoas e organizar, né? Para que você consiga distribuir o seu código e utilizar código de outras pessoas, ele tem que ter alguns critérios de organização, ele tem que ter o mínimo de organização possível. Então esse organizar, distribuir e consumir código também faz parte da vida do programador. E não é só você copiar texto e jogar no código, copiar e colar de um editor e jogar no outro, não. As ferramentas daquela linguagem de programação ou o ecossistema dela, ela já te providencia alguns mecanismos para que você consiga organizar o código, distribuir e consumir código de uma maneira mais facilitada. Então a gente também observa esses critérios. Trabalhar com arquivos, trabalhar com rede, trabalhar com processos, criar algoritmos, organizar, distribuir e consumir código são os critérios que qualquer boa linguagem de programação ela tem que oferecer para que a gente possa elegê-la como uma primeira linguagem para quem está aprendendo. Além disso, existem muitas outras coisas que eu acredito que uma pessoa iniciante ela deve saber, como padrões de projeto, boas práticas, ferramentas de produtividade, gerenciamento de código-fonte, como o Git, por exemplo, e várias outras coisas. Mas isso daí está no campo ali, digamos assim, de auxílio, de melhoramento, de utilização. O cerne de tudo é aprender a programar, é codificar, tá? Então, por isso o meu foco são nos critérios da linguagem de programação em si. Uma outra coisa que eu levo em consideração é que todo programador iniciante ele precisa de duas coisas principais. A primeira delas é ajuda, muita ajuda. Então, a linguagem de programação ela tem que ter uma comunidade ativa, de pessoas que estão aí dispostas a ensinar, a compartilhar conteúdo, a criar tutoriais, a documentação. Tem que ter um site legal documentando como que a ferramenta que você está utilizando funciona, como que são as bibliotecas dela, que você pode consultar procurando por uma solução e encontrar de forma rapidamente. Então, tem que ter disponível no seu idioma, e tem que estar de forma abundante, né, para que você possa procurar e encontrar o máximo de informação possível, porque qualquer programador iniciante vai precisar de muita ajuda. Então você precisa ter muita ajuda disponível daquela linguagem que você está escolhendo. Não adianta você pegar uma linguagem qualquer que só a galera lá na Rússia que utiliza, então poucas pessoas conhecem, tem pouco site, pouca documentação, ou a documentação é muito difícil de ler. Então isso é ruim. Então você precisa de ajuda, muita ajuda disponível para que você consiga evoluir bem naquela linguagem. E outra coisa que você precisa é de simplicidade. Então não adianta pegar aquela linguagem que ela é utilizada
para fazer os programas mais complexos de forma segura, só que por outro lado, ou em contrapartida, você não consegue criar uma coisa rapidamente, existe toda uma regra ali por trás que você tem que seguir de roteiros. Então a linguagem ela não tem que ter muito disso, ela não tem que ter muita cerimônia, ela tem que ser simples para você conseguir executar o seu primeiro código o mais rápido possível. Então esses são os critérios que eu acredito que devem ser levados em consideração quando a gente escolhe uma linguagem para ser a nossa primeira linguagem de programação. Os critérios técnicos que a linguagem deve oferecer: trabalhar com arquivos, rede, processo, algoritmos, organizar, distribuir e consumir código. Ela tem que ter muita ajuda disponível e ela tem que ser simples o suficiente para a gente começar imediatamente a codificar. Hoje, se você fizer uma pesquisa tipo ali no Google, faz uma pesquisa aí, qual a melhor linguagem para aprender a programar. Você vai encontrar várias respostas diferentes, vários artigos, várias pessoas dando opinião, e tem algumas do tipo, 6 melhores linguagens para aprender a programar, as 10 melhores linguagens para aprender a programar, a melhor linguagem de todos os tempos para se iniciar na programação. Você vai ter muitas respostas desse tipo, mas existem 5 linguagens que elas aparecem com muita frequência nesses resultados. E eu separei essas 5 linguagens aqui para que a gente possa avaliar elas. Entre essas 5 está o Python. Vamos lá, quais são essas linguagens? Java, PHP, Python, obviamente, JavaScript e HTML, tá? Aqui quando eu falo HTML, muitas vezes você vai encontrar HTML, CSS e JavaScript. Tem muita gente incentivando, dizendo que você deve começar com HTML, CSS e JavaScript. Ou simplesmente eles falam HTML, então fica aqui listado como uma das linguagens HTML. Então, a partir de agora, eu quero começar a eliminar algumas dessas opções aqui, até que sobre somente o Python, que é, no meu ponto de vista, a melhor linguagem para se aprender a programar. Mas eu vou te explicar por que eu não recomendo essas outras linguagens aqui que a gente listou. Java, PHP, Python, JavaScript e HTML. Dessas 5, 4 eu não recomendo, ok? Então, eu vou começar a explicar para você por que eu não recomendo cada uma delas e depois a gente finaliza explicando melhor por que Python, do meu ponto de vista, é a melhor de todas. A primeira que eu vou eliminar aqui é o HTML. Por quê? Porque HTML não é uma linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação de texto, de organização de conteúdo, para que a gente possa apresentar em algum dispositivo, que normalmente é a tela. Tá? Você não programa em HTML, tá? Se você ouviu alguém falando que programa em HTML, não se programa em HTML. HTML é uma linguagem de marcação de texto. E muitas pessoas, às vezes, elas incentivam a você aprender HTML, CSS e JavaScript para que você possa começar criando sites, já fazendo alguma coisa ali de programação. A única parte de programação que tem nesse trio aí é o JavaScript, porque o HTML é para você organizar o conteúdo. CSS é para você aplicar o design, o desenho do seu conteúdo. Apesar de você conseguir fazer já algumas coisas ali em CSS moderno, mas não é programação, é simplesmente também organização de conteúdo, aplicação de regras. A única parte onde você vai programar mesmo é no JavaScript. Então assim, esquece, programar em HTML não é verdade. Outra coisa é, para mim, você iniciar com HTML, CSS e JavaScript é muito complexo, é muito complicado, porque você vai aprender tanto a colocar o conteúdo como a fazer ele ficar bonitinho na tela e adicionar interatividade com JavaScript, e ainda vai ver algumas coisas de web, que é mais voltado para o HTTP. Então começa a misturar muito, do meu ponto de vista, começa a complicar a cabeça de quem está aprendendo do que a explicar para ele os conceitos da programação. Então, para mim, você deve focar na programação e depois você vai evoluir para a programação web, por exemplo, onde você vai aprender o HTML, CSS e o JavaScript. Então, ok, eliminamos HTML
restaram PHP, Python, JavaScript e Java. A próxima que eu elimino aqui é o JavaScript. Primeiro, JavaScript, apesar dela ser uma ótima linguagem, e hoje a gente consegue programar com ela tanto para web quanto para desenvolvimento de servidores, aplicações de desktop, aplicações mobile. Você consegue programar para vários cenários possíveis com ela. Ela foi criada originalmente para dar suporte ao desenvolvimento de páginas web, de front-end. Tá? Então ela é focada nisso. Hoje em dia você tem um Node.js, que é uma implementação do JavaScript que permite você rodar JavaScript no servidor, criar várias aplicações poderosas e tudo mais. Só que isso é uma implementação do JavaScript, não é o JavaScript ou a linguagem JavaScript em si. A linguagem JavaScript a gente chama ela de ECMAScript, ela é a especificação da linguagem. E essa especificação do JavaScript, ela não define algumas coisas muito importantes que a gente precisa. Por exemplo, ela não define como você trabalha com arquivos, como você trabalha com redes, ou como você trabalha com processos. Ela não define isso, ela não prevê a utilização disso. Como ela foi focada no desenvolvimento de front-end, de desenvolvimento de websites, interação com a web, o foco dela é isso. Você não consegue, por exemplo, acessar arquivos porque isso seria uma falha de segurança. Já imaginou você acessar um site que roda alguma interatividade com JavaScript e de repente aquele JavaScript acessa os arquivos do seu computador? Por conta disso, o JavaScript em si, ou o ECMAScript, ela não prevê essas situações. E como eu elenquei antes ali, trabalhar com arquivos, redes e processos é uma das coisas que qualquer programador iniciante deve aprender. Então, assim, o Node.js, ele já tem a API que permite você trabalhar com arquivos, redes e processos e muitas outras coisas. Só que isso é o Node, não o JavaScript. Eu estou tratando aqui a linguagem em si. Então, porque o JavaScript não prevê a utilização em cenários básicos, como arquivos, redes e processos, eu acabo eliminando ele também. A próxima que eu elimino aqui é o PHP. Por que eu elimino o PHP? Olha, eu trabalho com PHP também já há um bom tempo e eu acho a linguagem fenomenal, fantástica, mas ela foi feita com uma finalidade, que é trabalhar com desenvolvimento de back-ends web. Ela é fera nisso. Você trabalha com PHP, você desenvolve sistemas de back-end muito poderosos, entendeu? Mas ele é especificamente para isso. Tá? Foi feito muito para você trabalhar com back-end web, para você desenvolver web. Apesar de você poder desenvolver aplicações de desktop, por exemplo, com PHP GTK, PHP Qt, você pode utilizar o PHP em vários cenários, mas ela foi feita especificamente para trabalhar com back-ends. Então ela sempre tem um resquício do desenvolvimento web que você vai ter que trabalhar com ele. Entendeu? O PHP ele não é focado para o desenvolvimento geral, entendeu? Ele é para o desenvolvimento web e ponto. Ele é ótimo no que faz, mas qualquer outra implementação ou uso do PHP para poder trabalhar em outro cenário é meio que uma gambiarra, vamos dizer assim. Falar em gambiarra, eu também acho, acompanhando a evolução da linguagem, que muitas das funcionalidades que ela implementou, que são modernas, ela implementou de uma forma meio precipitada. Eu, particularmente, não gostei de muitas implementações que ela fez. Programação orientada a objeto, modularização com namespace, uma série de outras coisas que a linguagem tem, que elas são diferentes e, para mim, confundem muito as pessoas quando elas estão iniciando na programação. Então, eu acho o PHP meio esdrúxulo para quando você está começando a programar. Então, assim, não é falando mal da linguagem, é só dizendo que para iniciar na programação, eu acho o PHP muito ruim, muito mal estruturado para isso. Então, é somente a minha opinião e eu não estou falando mal do PHP. Eu gosto do PHP, eu amo o PHP e trabalhei muito, ainda trabalho com PHP até hoje. A próxima, então, que eu vou eliminar é Java, tá? Por que eu elimino Java?
Olha, Java é uma linguagem muito completa. Ela é muito mais completa do que o Python para muitas coisas e muito mais completa do que muitas linguagens. Então ela é muito boa, ela é muito mais rápida em vários cenários, mas por ela ser tão completa, ela também acaba sendo complexa demais. Então, assim, você preparar seu ambiente Java para quem está iniciando não é tão simples assim, trivial, e a quantidade de coisa que você tem que colocar na sua máquina. Então, por causa disso, eu acabo eliminando o Java também pela sua complexidade. Sem contar que também tem outras coisas que é questões legais, de licenciamento, o fato dele não ser free software ali, como a maioria das outras linguagens que a gente sugeriu aqui são, apesar de ter o OpenJDK, mas então tem muitas coisas aí por trás dela que eu acabo achando desnecessário para quem está aprendendo a programar. Então, acho que quem está aprendendo a programar não tem que se preocupar com isso. Então, assim, eliminamos Java, PHP, JavaScript, HTML. Ficou Python, tá? Então, Python é a minha escolha como a primeira linguagem para quem está aprendendo a programar. Eu sei que muitas pessoas elas defendem o uso do JavaScript como a primeira linguagem de programação. Eu até um tempo até cogitei isso, mas só que depois de analisar bem, eu preferi escolher uma outra linguagem, e aí eu fui analisando e vendo algumas que eu já tinha trabalhado e acabei optando pelo Python. Mas algumas pessoas elas escolhem JavaScript por várias razões, mas duas são as principais. Primeiro, as pessoas falam que JavaScript já está disponível em sua máquina, porque todo mundo que tem um computador ali, basicamente tem um navegador web e todo navegador web dá suporte ao JavaScript. Então assim, você não precisa instalar nada, você já tem o JavaScript disponível. Também concordo, isso é muito bom. Mas como eu falei, a linguagem em si, ela não dá suporte a algumas coisas que você precisa quando está aprendendo a programar. E se você for fazer isso em JavaScript, você acaba deixando de lado, não aprendendo, ou então aprendendo de uma forma que não seria o natural. E outra coisa que as pessoas falam, olha, você com o JavaScript você já tem o Node.js que você programa para back-end ou para o servidor, e você tem o JavaScript que você vai programar para web, para interface web. Então, com uma única linguagem, você já atende os dois mundos. Também concordo, é muito bom. Só que na prática, eu acho que você trabalhar com as duas linguagens, tanto no back quanto no front, em alguns cenários ele acaba mais atrapalhando, principalmente quem está iniciando. Porque tem coisas que você executa e ela só funciona no back-end e não funciona no front-end. E tem coisas que você executa só funciona no front-end e não funciona no back-end. Por exemplo, se você tentar trabalhar com arquivos no back-end funciona, mas se tentar trabalhar com arquivos no front-end não funciona. Se você trabalhar com a manipulação dos elementos de tela no front-end funciona, e se você trabalhar com a manipulação dos elementos de tela no back-end não funciona. Claro que tem vários cenários, várias controvérsias com relação a isso. Você sempre pode dar um jeitinho, mas aqui eu estou me referindo única e exclusivamente à forma natural, à forma padrão de trabalhar com a linguagem. Que eu falei que o padrão do JavaScript é o ECMAScript, entendeu? Não o Node.js. Então pensa comigo, quando você vai escolher uma linguagem, você tem que focar no padrão. Por exemplo, quando alguém fala que aprendeu C++ ou que sabe C++, ela está se referindo à linguagem C++, ou mais especificamente, à especificação do padrão C++. Agora, quais as implementações de C++? Você tem o Microsoft Visual C++, GNU C++, Borland C++, Clang C++ e várias outras implementações. Só que quando você fala que aprendeu C++, você não está querendo dizer que aprendeu GNU C++ ou Microsoft Visual C++. Você só está falando que aprendeu C++. É a linguagem e não a implementação em si. Essas implementações elas têm algumas diferenças entre elas, mas a especificação da linguagem, ou seja, o padrão, elas também atendem. Então assim, o Microsoft Visual C++, ele implementa todo o padrão C++, e aí tem mais algumas coisas que são específicas da Microsoft. O mesmo se aplica para o GNU, Borland, Clang, entendeu? Mas quando você fala C++, você está se referindo ao padrão. Então, quando eu falo JavaScript, eu estou me referindo ao padrão JavaScript, não à implementação Node.js, ou, por exemplo, Windows Script Host, que usa o JScript, que é uma implementação também do JavaScript para o Windows. Você tem a implementação do V8, que na verdade o Node.js usa o V8 por trás, que é o motor de JavaScript que a Google escreveu.
E você tem outras implementações aí de JavaScript. Mas quando eu estou dizendo aqui JavaScript, por que não usar JavaScript? É porque eu estou me referindo simplesmente à especificação padrão do ECMAScript, que é a implementação da linguagem em si. Enfim, ficamos com o Python, não só porque foi a única que sobrou, porque o Python é uma linguagem poderosa, completa também. Além de ser fácil, né? Além de ser simples de ler, entender, não ter muitas coisas ali para quem está aprendendo, iniciando na programação, ela é poderosa. Por exemplo, você tem o YouTube, que é uma ferramenta que todo mundo usa hoje, ela foi inicialmente feita em Python, até hoje ela usa Python. Entendeu? Você tem o Dropbox, Instagram, Pinterest, que são ferramentas que a maioria das pessoas conhece, elas são feitas em Python, tem partes delas escritas em Python, entendeu? Você tem partes do Google, do Facebook, principalmente os programas de infraestrutura que utilizam Python e muitos outros. Então o Python é bastante poderoso, tá? E além do mais, a gente fala sempre que o Python vem com pilhas embutidas, ou seja, ele vem com uma série de coisas que facilitam você utilizar as entranhas ali da programação de uma forma mais fácil. Por exemplo, acesso à rede, arquivos, criptografia, banco de dados, compactação e descompactação de arquivos, números e cálculos, né, números gigantes e várias outras coisas. O Python já vem com tudo isso pronto. Ele também já tem o suporte a um editor bem completo para a gente aprender a programar, uma IDE para aprendizado e desenvolvimento, que é o IDLE ou IDLE, que a gente já utiliza ele e não precisa de estar trabalhando com outro editor. Claro que você pode trabalhar com o editor que preferir, mas se você não quiser ou não souber como instalar quando você instala o set do Python completo, você também já tem um editor, entendeu? Então, coloração de cinta, já tem como você depurar, uma série de coisas que é muito útil para quando você está aprendendo a programar. Sem contar que ele também dá um suporte muito legal ao que a gente chama de paradigma de programação. Em outro momento a gente vai falar sobre paradigmas de programação, mas basicamente a gente tem esses 3 paradigmas, que é a programação estruturada e modular, programação orientada a objetos e programação funcional. São 3 formas distintas de você lidar com a programação dos seus algoritmos. E o Python, ele dá o suporte, ainda que não seja completo para tudo, mas ele te dá esse leque. Você consegue em Python programar estruturado e modular, programar orientado a objeto e programar funcional. Então assim, Python é uma linguagem poderosa, simples o suficiente para não complicar muitas coisas quando você está aprendendo e, comparadas às outras, ela, do meu ponto de vista, é a melhor. Então assim, eu concluo esse podcast aqui dizendo que a melhor linguagem para se aprender a programar é Python, ok? Você pode ter a sua opinião, várias pessoas têm opinião diferente, eu posso mudar de opinião, mas neste momento, Python é a melhor linguagem para se aprender a programar. É isso aí, espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa e eu te vejo no próximo episódio, ou melhor, você me ouve no próximo episódio.